Olá, pessoas queridas, tudo bem com vocês? Aqui é a Agatha Harper e bem-vindos e bem-vindas ao podcast da Agatha. Hoje nós temos um convidado aqui muito especial e vamos falar sobre o sucesso. Deixa eu só esperar ele aqui entrar para a gente. E para você que vai assistir essa transmissão depois, hoje nós discutiremos aqui o tema do sucesso. Aqui, ele já pediu para entrar. Isso, bom dia! Bom dia, bom dia. E aí, tudo bem com você, Luiz? Tudo bem? Ai, meu, tá aqui meio torto, mas vamos lá. Conseguiu aí? Deu certo? Sim, deu tudo certo. Deixa eu só abaixar aqui o som da TV para não dar eco. Isso. Então, vamos lá, vamos começar hoje o nosso primeiro podcast, que é o podcast da Agatha, onde nós discutiremos aqui, juntamente com o Luiz, o tema do sucesso. E aí, Luiz, preparado? Preparado. Agatha, muito prazer, eu sou o Luiz, para quem não me conhece, sou o Luiz de Brito. E, Agatha, eu queria saber, na verdade, o que é o sucesso? Olha só, Luiz, essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem e ela é um pouco complexa para se responder, porém é muito simples também. Da mesma forma que parece uma coisa complexa, ela acaba sendo muito simples. Por quê? Complexa, primeiro. Se a gente perguntar, por exemplo, se eu te perguntar o que é o sucesso, você vai me responder uma coisa. E se eu perguntar, por exemplo, para um amigo seu, ou até mesmo para sua esposa, o que é o sucesso, ela também vai me responder uma coisa diferente. Então, cada uma das pessoas, elas têm uma definição diferente sobre o que é ou não o sucesso. Então, como isso fica muito complicado, porque cada pessoa vai ter, né, a sua própria resposta pessoal, então o que eles fizeram? Os pesquisadores definiram de uma forma bem simples e clara o que é o sucesso. Então, de acordo com essa definição, o sucesso é conseguir conquistar aquilo que a gente quer. Então, que aí acaba sendo uma coisa mais simples e mais fácil de entender e respeita nessa individualidade, porque cada pessoa quer uma coisa diferente, então, quando a gente consegue atingir esse nosso objetivo, a gente acaba tendo sucesso. Deu para entender? Deu sim, deu para entender. E o que não é o sucesso? Isso também é uma coisa que as pessoas confundem muito. E essa resposta, ela vem também com base nessa definição do sucesso. Por quê? Se sucesso é conseguir aquilo que eu quero, o fracasso, né, que é não ter o sucesso, é não ter aquilo que eu quero. Só que aí está o problema, porque muitas vezes as pessoas, elas têm aquilo que elas querem, porém elas não se sentem felizes, elas não se sentem realizadas, elas não se sentem satisfeitas. Parece que dentro da gente falta alguma coisa. Então, o que a gente precisa definir, na verdade, é o que realmente a gente quer. Será que aquilo que a gente pensa que é o sucesso é uma coisa que a gente mesmo definiu para a gente? Ou será que é uma definição, por exemplo, que foi aí que eu aprendi durante a minha infância, vendo, ouvindo, né, e vivenciando as experiências com os meus cuidadores, com as pessoas, né, do meu bairro, da minha família? Será que essa minha definição do sucesso vem disso, né, de tudo isso que eu vivi? Ou será que ela vem também das expectativas da sociedade para comigo? Ou ainda pior, será que essa definição de sucesso, ela vem aí, né, com base nos filmes que eu vi, nos vídeos, né, nas séries, hoje em dia a gente assiste muita série. Será que essa definição de sucesso, né, para mim, pessoal, vem disso? Ou será que é uma coisa genuína, minha? Não, eu defini para mim o que é ter sucesso, que é viver a minha vida
de acordo com os meus princípios, de acordo com os meus valores, de acordo com os meus propósitos, e vou ficar feliz, satisfeita, me sentir realizada com isso. Por isso que muitas vezes, por exemplo, tem muitas pessoas que eu até já atendi, que elas ganham super bem, só que elas têm essa sensação desse vazio interior, elas não se sentem preenchidas, elas não se sentem realizadas. Outras pessoas, por exemplo, sucesso para elas era ter um casamento, né, perfeito, uma família. Aí elas estão casadas e aí elas não se sentem felizes, realizadas, satisfeitas. Então, fica aí a pergunta, né? Será que essa definição de sucesso que a gente tem, ela é nossa mesmo? A gente tem consciência dela? Ou ela é uma coisa automática, que a gente pegou ou lá da nossa infância, ou das expectativas que as pessoas tinham da gente, ou de filmes que a gente viu, né, muito, e ficou com aquela imagem falsa do sucesso. Então, quando a gente não tem esse sucesso, né, que a gente está aí nessa zona de fracasso, é porque está aí desbalanceado. Eu acho, né, eu penso que eu quero uma coisa, só que na verdade não é aquilo mesmo que eu quero, que eu sinto lá no fundo que eu preciso para mim. Certo. Napoleão Hill, ele fala no seu livro que o fracasso, né, ele acontece para aqueles que se permite, né, se tornar consciente do fracasso. Então, a partir do momento que você se torna consciente do sucesso, você vai ter sucesso. A partir do momento que você não é consciente do sucesso, você não vai ter sucesso. Você precisa ter consciência. Não, cara, eu sou um sucesso, eu vou ser um sucesso. Né? E, inclusive, eu gosto de uma história muito legal, que é a história de Henry Ford. Quando Henry Ford ele decidiu produzir o seu famoso motor V8, ele optou, né, por construir um motor de 8 cilindros montado em um único bloco. Ford instruiu os seus engenheiros a projetar o motor. O projeto foi feito, mas todos os engenheiros concordaram que era simplesmente impossível montar um bloco de motor de 8 cilindros em uma única peça. Então Ford disse, produza a si mesmo. Que os mecânicos dele falaram, não, é impossível produzir esse motor. Mas ele falou, vai lá, produz. Vai lá e faz. Vai lá e faz. Eles foram, os mecânicos dele responderam para ele, é impossível, patrão, é impossível. E ele passa. Continuaram trabalhando, até conseguir. Não interessa o tempo que você for gastar para ter sucesso. O importante é você persistir. Então, o que acontece? Os engenheiros se dedicaram ao trabalho, 6 meses se passaram, e nada aconteceu. Uau. Mas 6 meses se passaram e ainda nada. Os engenheiros tentaram todos os planos concebíveis para cumprir as ordens, mas o projeto parecia estar fora de questão. Impossível. É o que muita gente pensa a respeito do sucesso. Cara, já fiz de tudo quanto é coisa. Não deu sucesso. Nunca vou conseguir. Nunca vou conseguir. No fim do ano, Ford voltou a conversar com os seus engenheiros de novo. E eles disseram que não havia encontrado um jeito de cumprir suas ordens. Ford falou para eles, então continua. Uma palavra muito legal que Henry Ford ele usou para falar para os seus engenheiros, para os seus mecânicos ali, que é o seguinte, ele falou assim, eu quero e eu vou ter o motor de 8 cilindros. É o que muita gente esquece. Né? Elas querem sucesso, mas elas não usam essa palavra. Eu quero, eu vou ter o sucesso.
eu vou ter o sucesso, independente do que eu tiver que passar, independente do que eu vou ter que Dos obstáculos, né? Isso, independente dos obstáculos. E Independente vai ser fácil, vai ser difícil. As pessoas, elas entram num deserto para conquistar o sucesso, porque elas pensam que o deserto é permanente, que elas vão morar ali no deserto. Só que não, no final do deserto tem um sucesso. Tem o oásis, né? Ela passa pelo deserto para ela ficar mais calejada, para ela ficar mais forte, para ela conseguir, como se diz, curar a sua cabeça, e manter a sua cabeça depois do deserto. Se ela não passar pelo deserto, ela não vai conseguir, quando ela tem o sucesso lá na frente, manter aqui. Porque você jogar a peteca para cima é uma coisa, mas você manter ela lá em cima, que é o negócio. Você ter sucesso é uma coisa, mas você manter o sucesso o resto da sua vida, para sempre, é uma coisa que precisa de um processo. Isso. Né? Precisa desse processo, desse aprendizado, porque se a pessoa ela achar que ela vai, por exemplo, ter um sucesso grandão de uma vez, ela não tem ainda as habilidades necessárias para ela manter esse sucesso. Então, em pouco tempo ela vai perder, ela vai se sentir fracassada de novo. Então, o sucesso, ele é nada mais, nada menos que um treino diário. É uma coisinha que a gente faz um dia, depois repete, porque quando a gente vai repetindo, a gente vai criando musculatura. E aí a gente vai ficando forte naquilo, vai aprendendo uma nova habilidade, vai aprendendo um novo hábito saudável, vai tirando uma crença limitante, substituindo por uma crença fortalecedora, e aí a gente vai conseguindo crescer e ter essa excelência. Sim. Então, os mecânicos de Henry Ford, eles continuaram a fazer um bloco ali, cumprindo as ordens do patrão. E como um passe de mágica, o segredo foi descoberto. A determinação de Ford havia vencido mais uma vez. Ford foi um sucesso, porque entendia e aplicava os princípios do sucesso. Sim. Qual que é o princípio do sucesso? Desejo. Desejo de ter sucesso. Se você não tiver desejo de ter sucesso, você não vai ter sucesso. E aí foi aquilo que eu falei lá no início. As pessoas, elas têm que descobrir o que elas realmente desejam. Por quê? Se ela deseja uma coisa que não é dela, que ela acha que ela quer, duas coisas vão acontecer. Ou ela vai desistir no meio do caminho, na primeira dificuldade, ela vai desistir, porque também tem um ditado que diz que as pessoas, elas não fracassam, elas desistem. Então, se não for um desejo genuíno, ela vai desistir, ou se ela continuar, quando ela ter aquilo que ela desejou, ela não vai se sentir satisfeita, porque não era aquilo que ela desejava que era dela. Então, esse é o primeiro exercício. Quem está assistindo, né, aqui a live, então tem que parar, tem que pegar um papel, uma caneta, porque, de acordo com a neurociência, quando a gente escreve no papel, a gente libera mais processos neurológicos, a gente trabalha com mais caminhos neurais, e o cérebro, ele vai despertando trilhas que estavam lá, dessas áreas do cérebro, mais paradas, mais escondidas. Então, o exercício você tem que escrever. E aí, né, você escreve o que eu desejo. E aí escreve várias coisas, gasta 5, 10 minutos, e depois vai fazer uma análise, né? Não, isso realmente eu quero porque eu quero para mim, ou eu quero porque alguém me falou que para ser uma pessoa bem-sucedida eu tenho que ter isso. Que as pessoas vão se encontrar, e a partir do momento que a gente descobre o que realmente a gente deseja, o que a gente quer, a gente consegue pôr força nesse nosso desejo para a gente realizar ele. Não importa os obstáculos, não importa o que acontece no meio do caminho, não importa nada, porque a gente vai ter esse objetivo na mente, como se fosse a agulha lá da bússola, né? Mostrando o nosso norte o tempo todo. E isso que é o que uma pessoa de sucesso faz. Sim. E as pessoas confundem o que significa sucesso.
Então, elas confundem porque elas não sabem aquilo que elas desejam de verdade. Tem gente que, por exemplo, que acha para ter sucesso tem que ter uma conta multimilionária, tem que ter aí, né, muitos carros de luxo, tem que ter, por exemplo, sei lá, um casamento, nem que seja um casamento de fachada, ou tem que prestar, né, um concurso público para ter uma estabilidade financeira. E eu falo que as pessoas confundem porque eu mesma sou prova viva de uma crença que eu tinha sobre o sucesso que eu descobri semana passada. Para mim, de acordo com a minha criação, né, da minha família, para uma pessoa ela ser bem-sucedida, ela precisava ter uma casa própria. E aí, eu estou fazendo um curso, né, e o professor, que é um grande treinador aqui, né, conhecido até internacionalmente, ele estava falando sobre essa questão de investimentos, e ele revelou lá, né, durante a aula, que ele morava de aluguel, e aí ele foi fazer as contas, né, que a casa que ele mora de aluguel, que vale mais ou menos 1,5 milhão, se a pessoa pegasse esse dinheiro, tivesse fazendo fundo, né, de investimento, ela estaria ganhando muito mais dinheiro do que os 5 mil de aluguel que ele paga lá por mês. E aí eu vi que isso era uma crença limitante minha, porque na minha família, todo mundo que é considerado bem-sucedido é quem tem uma casa própria. Então, tem mais ou menos uma semana que eu estou quebrando essa crença. Que aí, assim, eu tenho sucesso em várias áreas da vida, só que eu me sentia um pouco insucedida, né, em comparação com as pessoas da minha família, por conta disso, de muitos deles terem a casa própria, e eu ainda não tenho a minha casa própria. Só que aí a minha ficha caiu, e eu entendi que é mais fácil, se você quer um sucesso financeiro, você aprender a fazer investimentos do que você investir na sua casa própria. Sim, porque a casa própria, ele é um passivo, né? Ele não é um ativo. Você vai estar pagando imposto anual, tem as despesas, né? Inclusive, Robert Kiyosaki, ele fala no livro dele, Pai Rico, Pai Pobre, que a casa é uma despesa. Ela não é um ativo. Não é uma. Isso. Então, as pessoas confundem porque muitas vezes elas têm, né, essas imagens de sucesso que elas não refletem. A gente não tem consciência. Por exemplo, mesmo eu estudando desenvolvimento pessoal há mais de 2 décadas, eu tinha ainda essa crença que foi desfeita a semana passada. Então, sucesso é a gente ter essa consciência do que a gente pensa, né, em todas as áreas da nossa vida. E é sempre uma autodescoberta a cada dia. A cada dia, com certeza. As pessoas, elas confundem nessa área, né? Elas confundem que sucesso é elas ter bem material, ela ter carro de luxo, isso e aquilo, né? Mas, na verdade, não é só isso, né? Não é só isso. O sucesso, ele tem vários ingredientes, né? Ele tem vários componentes. Uma outra coisa também que eu vejo que causa muita confusão, essa questão de carreira mesmo, de profissão. Tem muitas pessoas que elas, por conta de criação, né, elas acham que se elas tiverem, por exemplo, um serviço, se for, por exemplo, tiver um concurso, né, que tiver aquele dinheiro lá garantido, vai ter essa estabilidade financeira. E aí, né, elas se veem aí por anos fazendo essa mesma coisa chata que elas fazem, e aí não tem aquele sentido de realização por dentro. Igual, eu conheci uma que ela era contadora durante muitos anos. E aí, ela queria ser terapeuta, ela queria ajudar pessoas, transformar pessoas. E aí, durante aproximadamente 15 anos, ela foi, né, sendo contadora, chegou lá no maior grau, né, da empresa que ela trabalhava. Só que, tipo, ela tinha o dinheiro no final do mês, só que ela não tinha esse sentimento de realização. E aí, ela foi trabalhando a transição de carreira dela, e hoje em dia ela só trabalha com terapias. E aí, quando a gente trabalha com aquilo que a gente gosta, o dinheiro, ele é uma consequência. Então, a gente vai ter esse sucesso financeiro porque a gente está realizando aquele nosso propósito, fazendo aquilo que a gente quer, fazendo aquilo que a gente gosta. Então, o dinheiro vem como consequência. A gente nem precisa se preocupar porque ele vem. As pessoas, elas confundem
o que é ter sucesso, o que é não ter sucesso, o que é ser uma pessoa bem-sucedida, o que é ser uma pessoa fracassada, por conta aí da gente estar muito no piloto automático. Porque, assim, o nosso cérebro, ele é programado desde lá, né, da pré-história, lá da época das cavernas, a gente economizar energia. Então, se a gente fica pensando muito sobre uma coisa, tá gastando energia lá no cérebro. Então, quando a gente pega uma crença e põe ela instalada no nosso subconsciente, a gente entra no piloto automático, então a gente não fica pensando sobre aquilo. Só que aí, para a gente descobrir o que é o sucesso para a gente precisa ter esse momento de autoconhecimento, poder, né, nos analisar, entender realmente o que a gente quer da nossa vida, para a gente poder traçar a meta e atingir esse nosso objetivo. Qual que é a diferença entre ter sucesso e não ter sucesso? Para mim, de acordo com o que eu já estudei, a principal diferença entre ter sucesso e não ter sucesso é esse sentimento de satisfação ou insatisfação interior. Se você tem um objetivo, você conquista aquilo e você se sente satisfeito, preenchido, realizado, feliz com aquilo, então você teve sucesso. Agora, se você conquista aquilo que você definiu como meta e você mesmo assim sente aquele vazio, aquela insatisfação, aquele sentimento de, nossa, eu podia muito mais, eu mereço muito mais, então você não está no caminho do sucesso. Esse sentimento interior que a gente tem dentro da gente que vai definir o que é ter sucesso e o que é não ter sucesso. Beleza. Por que o sucesso é importante? Ele é importante porque ele faz parte do nosso bem-estar de uma forma geral. Se a gente... E aqui também é interessante fazer uma ressalva, porque às vezes as pessoas elas acham que o sucesso é uma coisa muito grande. Por exemplo, vamos definir aqui tipo uma meta financeira que vai ficar mais fácil de todo mundo que está assistindo entender. Tipo, uma pessoa ela quer ter R$1 milhão. Certo. E aí ela acha que o sucesso ela só vai conseguir quando ela tiver aquele R$1 milhão. Só que o sucesso ele está nas pequenas metas que a gente tem durante o nosso dia a dia, que a gente traçou as estratégias para poder chegar nessa quantia de R$1 milhão. E toda vez que a gente executa uma tarefa bem feita, a gente teve sucesso, a gente teve vitória nessa tarefa. Então, ele é composto por vários mini goals, várias mini vitórias que a gente tem aí ao longo da jornada. Tem até um estudioso que diz assim que o sucesso não é a medalha que a gente ganha lá no final, é todo o percurso da prova que a gente faz até a gente chegar no final e conseguir ganhar a nossa medalha de ouro. Então, são essas pequenas vitórias que a gente tem no meio do caminho. Aí, o que acontece? Esses dias para trás, eu atendi uma pessoa que ela queria escrever, né, um livro, um e-book. E aí, ela não estava com essa dificuldade, ela não estava conseguindo escrever nada, porque na cabeça dela, ela já tinha que sentar e escrever ele todo de uma vez. Aí eu disse, você já pensou se você começar com uma página? Aí ela fez uma cara assim, né? Aí eu pensei, não, uma página também é muito. Falei, escreve uma linha por dia. Porque quando você começar a escrever essa uma linha, você vai marcar lá no seu checklist, né? Escrevi uma linha por dia. E aí o nosso cérebro, ele vai ver que a gente está comprometido com aquilo que a gente se propôs a fazer. Se eu falei que eu vou escrever uma linha por dia, eu não escrevo, o que eu vou achar de mim? Que eu sou fracassada, que eu sou incompetente, que eu não presto para nada, que eu nunca vou conseguir nada. Agora, por isso que não pode ser uma coisa grandona. Agora, se eu coloco que eu vou escrever uma linha por dia e eu escrevo, meu sentimento interior, essa minha autoestima, essa minha autoconfiança, ela vai comemorar, ela vai falar assim, uau, você falou que ia fazer, você fez. Então, o cérebro ele vai aprendendo isso. E isso vai expandindo para as outras áreas. Por isso que a gente tem que definir essas metas pequenas e a gente tem que reconhecer as nossas vitórias quando a gente cumpre essas pequenas metas aí ao longo do dia. E aí uma coisa que entra que é muito importante, o planejamento. Porque se eu sento, por exemplo, aqui a minha bunda na cadeira, aqui no escritório, e não sei o que eu vou fazer, se eu fizer uma coisa ou se eu não fizer, como é que eu vou mensurar isso? Se eu estou tendo sucesso aqui durante esse dia ou não? Pode ser que chegue no final do dia, eu perceba que eu não tenha feito nada daquilo que
estaria me levando rumo aos meus objetivos. Eu fiquei, né, lá mexendo nas redes sociais, no TikTok, Instagram, né, aí e tudo mais. Fiquei ocupada o dia inteiro, mas eu não fiquei ocupada com aquilo que realmente importa. Então, daí é importante a gente ter, né, esse planejamento, essa administração, essa gestão dos nossos processos, né, dessas nossas estratégias, para a gente poder traçar o caminho do sucesso e ter essas pequenas vitórias e comemorando aí essa nossa jornada. Sim, o sucesso ele começa com o pensamento, né? Sim, tem um autor, esqueci o nome dele. Um autor não, esqueci não, foi o Brian Tracy. Ele diz que 80% do nosso sucesso, ele é mental. E aí 20% ele pode ser outras coisas, como talento, dom ou trabalho esforçado. E até tem um treinamento que eu fiz que o palestrante ele diz que às vezes as pessoas elas acham que para ter sucesso tem que ter dom, ou tem que ter talento, ou tem que trabalhar muito pesado. E aí é interessante porque se a gente parte desse trabalho pesado, se fosse assim, tipo pedreiro, seriam todos milionários, não é? Porque Sim. vai me dizer que tem alguém que trabalha mais pesado do que eles? Não tem. Serviço bruto. Pedreiro trabalha bruto, né? Então, não tem a ver com esse trabalho, com esse esforço físico desse trabalho pesado. Tem a ver com talento? Também não, porque, por exemplo, tem vários pintores aí famosíssimos que eles pintaram quadros lindos, maravilhosos, mas eles morreram na pura miséria. Por quê? Não tinha esse componente mental, que faz parte do 80%. Entende? Então, a gente tem que trabalhar nesses 80%, que é o nosso componente mental, porque a partir desse componente mental, ele vai definir tudo que a gente faz, vai definir os nossos pensamentos, vai definir os nossos sentimentos, vai definir as nossas ações também e até os nossos padrões energéticos. Essa mente, porque o nosso cérebro, ele é energia, então essa energia vibra em tudo e reflete. Por isso que a gente tem que trabalhar muito a nossa mente. Sim, né? Porque a nossa mente ela é fértil. Né? Se a gente colocar qualquer pensamento na nossa mente, ele pode se multiplicar. Ele pode se multiplicar em incontáveis milhões de sementes. E se essa semente brotar, aí a pessoa está lascada. Se ela não plantar uma semente boa de sucesso e plantar a semente de que ela não é capaz, de que ela é perdedora, de que ela é uma fracassada, é isso que ela vai receber. Mas a partir do momento que ela muda o pensamento dela, ela começa a plantar na mente dela que ela é vencedora, que ela é um sucesso, que ela vai sim chegar no sucesso, conseguir, né? Ela alcança. Porque Napoleão Hill, ele fala no livro dele também que existe uma fórmula, né? Que é o PSA, que é pensamento, sentimento e ação. Se você pensar, mandar para o seu coração, sentir, ter uma emoção ali e colocar a ação, o negócio para acontecer, na prática, você vai ter o sucesso que você almeja. Mas muitas das pessoas, elas deixam escapar isso e acabam não tendo sucesso. Né? É assim. Porque aí elas podem cometer dois erros. Ou elas só têm o pensamento e vão para a ação sem aquela emoção, e aí também não vai ter sucesso. Ou elas até que têm o pensamento, elas têm esse sentimento, né, que vem do coração, só que elas não agem, e também não vai ter sucesso, porque precisa desses três componentes. Tem que pensar, tem que ter o sentimento e tem que tirar a bunda da cadeira e agir. E agir, isso. E qual que é o melhor momento para ter o sucesso? Para mim, o melhor momento para se começar a ter sucesso é a partir de agora, definir a partir desse exato momento, né? Agora, já, now, this moment. Tem que ser agora, sabe por quê? Porque se a gente pensa, né? Tem uma métrica que fala assim, que para a gente se tornar
uma pessoa mais excelente naquilo que a gente está fazendo, a gente vai demorar aí de 5 a 6 até 7 anos. Aí as pessoas pensam, né? Nossa, mas vai demorar tanto tempo para eu ser o melhor profissional da minha área, né? Para eu ser considerada um dos top 10. Isso serve para qualquer coisa, né? Por exemplo, uma pessoa que trabalha com música, uma pessoa que trabalha com confeitaria, uma pessoa que trabalha com palestras de desenvolvimento pessoal. Tem aí essa estatística que a gente leva mais ou menos de 5 até 7 anos para a gente chegar na excelência da nossa profissão. Aí as pessoas ficam, né? Nossa, mas 7 anos é muito tempo, 5 anos já é muito tempo. Aí sabe o que eu falo? O tempo, ele vai passar de qualquer jeito. Se você, de qualquer jeito. Não é? Se você trabalhar para se construir, se melhorar, se lapidar, você vai chegar daqui 5 anos, 6, 7 anos, sendo uma pessoa com excelência, tendo sucesso naquilo que você está fazendo. Se você não fizer nada, também o tempo vai passar e você vai chegar lá se sentindo fracassado. Então, o melhor momento para começar é agora, é já. É definir, né, traçar aí as metas, os objetivos, o caminho, né, que são as estratégias, ter esse sentimento e agir. Tem que começar logo, porque o tempo está passando. Beleza. Então, você recomenda começar agora. O momento para ter sucesso é agora. Sim. Às vezes as pessoas, né, na internet a gente tem um excesso de informação muito grande. Tem até muitos autores que falam que a gente vive, né, hoje em dia também com a obesidade intelectual. E aí as pessoas, elas ficam muito confusas, porque as informações, elas estão soltas, elas ficam muito ansiosas, e elas ficam esperando o milagre da informação perfeita, que vai vir me dizer exatamente a ação perfeita que eu tenho que fazer para agir e ter o sucesso. Só que isso não vai acontecer. Não adianta a gente ficar esperando. A gente tem que definir, tem que procurar, né, um mentor, um coach, um professor, traçar tudo isso e entrar em ação. Não pode ficar aí, né, esperando as coisas caírem do céu sem agir. Sim. E quantos tipos de sucesso existem? Olha só, os mais conhecidos são 2. É o sucesso financeiro e o sucesso amoroso. Só que tem uma lista de outros sucessos também, porque a gente tem que ter o nosso sucesso pessoal, que é se sentir realizado, pleno com aquilo que a gente está tendo na nossa vida, que aí é onde entra a questão, né, da felicidade. Você vai ser uma pessoa feliz ou você vai ser uma pessoa infeliz? Claro que tem um sucesso financeiro, ou se não tem. Se a gente vive aqui, né, nesse corpo material, a gente quer de carne e osso, a gente precisa consumir coisas. E para a gente consumir coisas, do que a gente precisa? Ter dinheiro, não é? Isso. Então, para a gente consumir as coisinhas que a gente gosta, para a gente poder, né, fazer um curso, assistir um filme, para a gente poder ler um livro, a gente precisa ter dinheiro. Então, a gente tem que também sim, pensar nesse componente financeiro. Tem também um componente, como eu disse anteriormente, do relacionamento. Se a gente vive, né, um relacionamento com uma pessoa só de aparências, que é um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, e isso vale para homens e para mulheres também, porque as pessoas acham que são mulheres que vivem isso, né, os maus tratos dos homens, mas tem muita mulher também que maltrata o companheiro. Então, se a pessoa ela vive, né, um tipo de relacionamento tóxico, abusivo, cheio de humilhação, de cobrança, exigências, então também ela não vai se sentir bem-sucedida nesse quesito. E tem o sucesso também da saúde, porque não adianta nada a gente, né, tá aí casado com a pessoa dos sonhos, a gente ter, né, a nossa carreira, o nosso emprego dos sonhos, a gente ser muito bem pago por isso, se a gente também não tiver saúde para desfrutar. Então, precisa ter esse componente da saúde também. E uma outra coisa que eu acho também muito importante é o sucesso nesse sentido de conexão espiritual. Independente da religião que a pessoa decide seguir, a gente precisa de saber que a gente está aqui para a gente poder evoluir, para a gente poder ajudar outras pessoas também durante essa nossa jornada. A gente vai evoluindo ao longo aí desse caminho, né? E vai ajudando outras pessoas ao longo aí dessa nossa jornada. Porque isso vai fazendo parte desse componente, né, espiritual, de ter essa conexão com algo maior. Então,
é importante também a gente pensar nesse quesito do sucesso como esse componente espiritual. Até mesmo porque tem muitos cientistas que falam desse quesito do sucesso nesse nível espiritual, né? O dinheiro no nível espiritual também. Então, a gente tem que prestar atenção em tudo isso. Vale a pena investir dinheiro e tempo para ter sucesso? Ou como vale? Sabe por quê? Porque a gente está sempre aprendendo uma coisa nova a cada dia. Aí, como eu disse anteriormente, se a gente fica só na internet, tem muita informação, é tudo solto e é muito aleatório. Então, a gente perde muito tempo, que a gente vai assistir um vídeo aqui, aí a gente vai assistir uma outra coisa ali, e às vezes uma pessoa fala uma coisa e outra pessoa fala outra coisa que é completamente diferente, e às vezes a gente fica louco, né, de tanta informação contraditória, e a gente entra num estado de inação. A gente paralisa e não sabe nem o que a gente faz. Então, quando a gente decide investir dinheiro no treinamento, a gente vai seguir a orientação de uma só pessoa. Essa pessoa, ela já conseguiu aquilo, ela já ajudou outras pessoas a conseguirem aquilo, ela já sabe o caminho. Então, fica mais fácil, porque ela vai te dar o mapa e te ajudar a trilhar esse caminho junto com você. Não é simplesmente ela te entregar o mapa e falar assim, te vira e pronto. Né? Como acontece aí solto pela internet, porque às vezes as pessoas não recebem nenhum mapa, quem dirá, né, iniciar uma jornada, pegar na mão e orientar e ajudar e solucionar dúvidas. Então, vale muito a pena investir, sim. Como eu disse anteriormente, eu já estudo essa parte do desenvolvimento humano há 22 anos. E há 2 semanas eu entrei num novo treinamento. Então, se fosse assim, não precisasse estudar, para que eu tinha entrado num novo treinamento? Né? Tipo, eu já sei tudo? Não, a gente precisa investir em treinamento, leitura. Como você disse no livro do Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece. É um livro fantástico. Todas as pessoas bem-sucedidas que eu conheço recomendam a leitura desse livro. Então, a gente tem que investir, sim, nesse nosso desenvolvimento, né, pessoal, para a gente conquistar aí os nossos sucessos ao longo do nosso caminho. Onde você vê que as pessoas mais erram na hora de conquistar o sucesso? É na parte da definição das metas. Porque às vezes as pessoas, elas até sonham, têm algum sonho, né? Muitas pessoas, elas sonham um monte de coisas assim, até mesmo contraditória, elas ficam perdidas. Outras pessoas, elas já até têm um sonho definido, só que ela não consegue pegar aquele sonho e fazer virar uma meta. Porque a gente precisa tirar o sonho do papel, né, só da nossa imaginação, e colocar ele no papel para ele virar uma meta. E o que a meta vai ter? A meta, ela vai ter as definições dela, ela vai ter os prazos, ela vai ter, né, aquela lista do que a gente vai ter que fazer para chegar naquilo, que é traçar as estratégias para a gente chegar nessa meta. Então, para mim, a principal coisa que as pessoas erram é de não saber fazer esse planejamento. Não, e quando eu falo sentar para fazer esse planejamento, não é assim que eu vou chegar e sentar aqui e definir a minha vida toda para daqui 10 anos, porque nas metas também a gente tem que ter, né, as metas anuais, as metas de 3 anos, as metas de 5 anos e as metas de 10 anos. E até as metas de 20 anos. Só que não adianta nada eu definir só essas metonas que estão lá mais longe, se eu não ter as minhas metas da semana, as minhas metas do dia. Então, a gente precisa ir definindo isso muito bem definido, porque quando eu defino isso, eu sei o que eu preciso fazer, quando eu preciso fazer e que resultado eu vou ter com aquilo. E aí, quando chega no final do dia, eu consigo mensurar. Eu fiz? Eu não fiz? Como que eu fiz? Qual resultado eu tive? Se for um resultado positivo, eu já tive essa vitória aqui nesse sucesso, nesse pequeno dia. Porque tem o autor, o Wallace, esqueci o sobrenome dele aqui agora. O Alan Wallace. Ele diz que o sucesso é uma soma de ações que a gente faz durante um dia que são bem executadas, que são bem feitas. Então, se eu faço um monte de coisa durante o dia, mas aquilo tudo é mais ou menos,
ou aquilo tudo não tem resultado nenhum, então isso não vai me levar ao sucesso, isso vai me levar ao fracasso. Agora, se eu defino coisas para fazer e faço aquilo com excelência, aí sim eu vou chegar no sucesso, porque o sucesso vai ser uma soma dessas pequenas ações que eu faço durante o dia. Deu para entender? Deu sim para entender, sim. Porque, por onde começar a ter sucesso? Ah, sim. Sim, um ponto básico para a gente começar, que hoje a gente falou, né, de vários pontos, vários tópicos, mas um ponto básico para a gente começar nessa nossa jornada rumo ao sucesso é, primeiro, definir aquilo que é sucesso para mim. O que é sucesso para você? Para você, não que a sua mãe te falou, o seu pai te falou, o seu marido te falou, sua esposa te falou, o seu chefe te falou, ou você viu num filme, né, e acha que aquilo. Não, o que é sucesso para você? Sabe por quê? Lembrei aqui também de um exemplo, né? Se sucesso, por exemplo, só fosse ter dinheiro, tem várias maneiras da gente conseguir ter dinheiro, não tem? Por exemplo, a gente pode ter dinheiro vendendo drogas, a gente pode ter dinheiro se prostituindo. Mas será que se a pessoa parar que quer dinheiro, parar e for vender drogas, ela vai conseguir deitar à noite e ter aquela paz de espírito? Ou ela vai estar sempre com medo, né? Nossa, eu posso ser presa, eu posso ser descoberta, eu posso ir para cadeia. Entende? Uma pessoa que, por exemplo, ela tem uma criação muito tradicional e aí ela resolve ganhar o dinheiro fácil se prostituindo. Ela vai conseguir de noite deitar e ter essa paz de espírito? Então, por isso que a gente precisa definir direito o que a gente quer, porque não é só, por exemplo, ter o dinheiro em si. É o que eu vou fazer da minha vida para eu conseguir ter o dinheiro, entende? Então, por isso que as pessoas elas precisam parar e definir o que realmente é o sucesso para você, o que você quer, o que você deseja. Se eu fosse aqui agora, né, uma gêmea de uma lâmpada mágica e te concedesse um único desejo, o que você pediria? Aquilo que grita do fundo da sua alma, aquele que te faz vibrar e levantar todo dia pensando naquilo, sonhando com aquilo, e apenas um único desejo, entende? Então, quando a gente pensa dessa forma, a gente toma mais cuidado para ver, né? Porque se eu desejar uma coisa errada, aí eu vou ter aquilo. E é o que muitas vezes acontece nos desenhos, né? Que fica uma caricatura. A pessoa, por exemplo, pede uma coisa e o gênio dá aquilo, né? Que teoricamente ele entendeu, porque a pessoa ela não foi específica. Ela não definiu direitinho o que ela queria. O gênio deu aquilo que ele entendeu. Então a gente precisa com essa especificidade naquilo que a gente quer. E aí, quando a gente definir, né, isso, ainda fazer a pergunta mais uma vez: será que é isso mesmo que eu quero? Isso vem de mim ou isso vem de fora? Por quê? A gente só vai ter sucesso quando a gente conhece a gente, quando a gente define esse nosso propósito, essa nossa missão, para a gente poder ajudar as pessoas com aquilo que a gente veio para fazer nesse mundo. E aí o sucesso ele vai vir como consequência, porque vem o dinheiro, vem a questão também de reconhecimento, né, onde entra também a questão de fama, porque você vai ajudar as pessoas, elas vão te reconhecer, então você vai se sentir satisfeito. E é o que muitas vezes acontece com professores, por exemplo, no meu caso aqui, né, com os treinamentos. Você ajuda uma pessoa e às vezes aquele depoimento que a pessoa manda, né, aquela gratidão que a pessoa te dá pela mudança que você fez na vida dela, vale muito mais do que o dinheiro que ela pagou para uma sessão. Então, quando a gente define isso, fica fácil da gente saber, né, que tem a questão financeira e tem essa questão de realização pessoal mesmo com aquilo que a gente está fazendo. Então, as pessoas têm que parar hoje e definir, né, isso direitinho. O que é o sucesso para mim? E ainda digo uma outra coisa, além de fazer a pergunta pela segunda vez, né? É isso mesmo que eu quero? Se pensar, definir, né? Como eu vou fazer para atingir esse objetivo? Porque aquilo, como eu falei, né? Por exemplo, eu quero ganhar mais, mas eu vou fazer o que para ganhar mais? Eu vou roubar um banco, eu vou assaltar, eu vou vender droga, né? Eu vou me prostituir? Não adianta só pensar nesse quesito do dinheiro, eu tenho que pensar
que eu vou fazer para eu conseguir definir? E aí, por exemplo, as pessoas que trabalham, né, aqui que estão assistindo essa nossa live, aí eu digo, pega a sua profissão que você tem hoje atual. Imagina que, por exemplo, você quer se tornar milionário, milionária. E aí a resposta vai vir, né, fazendo isso. Por exemplo, uma pessoa que está aí sendo advogada. Você vai conquistar esse dinheiro fazendo serviço de advocacia? Se a resposta for sim, for fácil, então a pessoa está num caminho aí certo. Agora, se a resposta dói um pouco, se a pessoa se sente incomodada, né, de ter que fazer aquilo durante alguns anos para poder chegar nesse sucesso, então significa que a pessoa não está nesse caminho, ela tem que repensar o que ela está fazendo na vida dela hoje para ela poder mudar. Porque, assim, transição de carreira existe há muitos e muitos anos para a gente poder mudar, né? Não adianta ficar onde a gente está, porque senão a gente vai chegar nesse sucesso financeiro, mas não vai ter esse sucesso, que é esse preenchimento interior, essa realização, essa satisfação, e nem a paz de espírito, de poder, né, deitar a cabeça no travesseiro de noite e deitar dizendo, mais um dia de missão cumprida e feliz. E quando a gente tem esse sentimento, a gente acorda de manhã, assim, comemorando, né? Bom dia, mundo! O que eu posso fazer hoje para atingir mais um objetivo, para realizar os meus sonhos? Agora, quando a pessoa não tem isso, ela fica lá, né, no celular, tocou, aí foi lá na soneca de novo, alguém aí, né? Será que faz isso? Aí fica lá pondo a soneca, porque ela não tem esse pique, essa disposição, essa energia de levantar para fazer o que tem que ser feito, para realizar, né, os sonhos dela. Então, beleza. Você tem algum exemplo de algum aluno, de alguma pessoa que teve resultado com esse tema que você trouxe hoje para a live? Tenho sim, eu tenho vários resultados. Eu vou começar assim de um bem simples, que é o caso dessa pessoa mesmo que queria se tornar escritora. Ela queria vender um e-book, e aí ela estava com essa dificuldade para sentar e escrever. Ah, tem outra história aqui também, da outra que queria ser milionária, acabei de lembrar aqui. Essa do e-book, voltando aqui nela, né? A pessoa queria virar escritora, porque ela até entrou num curso, né, de marketing digital, entendeu como funciona, né, as vendas do e-book, que quando a gente cadastra o e-book para vender lá e tudo mais, a gente ganha dinheiro 24 horas, né? Que tá dormindo, o dinheiro tá entrando, tá fazendo qualquer coisa, tá vendendo o e-book. E aí ela queria escrever um e-book para vender. Só que ela estava com essa dificuldade, porque ela não conseguia, né, entender que para a gente poder escrever um e-book, a gente tem que escrever linha por linha, parágrafo por parágrafo. Então, quando eu fiz ela entender isso, ela conseguiu deslanchar. E hoje em dia ela está vendendo muito bem esse e-book. Justamente só por esse simples entendimento, que para a gente chegar no topo da escada, a gente tem que subir degrau por degrau e se comprometer, fazer, né, todos os dias o que tem que ser feito. No caso dela, a tarefa que eu tinha estipulado para ela era escrever uma linha por dia. E aí, quando ela já estava férrea em escrever uma linha por dia, a gente passou para parágrafo, até que virou página e no final sai o e-book. E aí, uma outra coisa também que ela tinha era um sentimento de... como é o nome dele? A síndrome do impostor. Ela achava que o e-book dela não era bom o suficiente, que não ia ajudar as outras pessoas. E até que eu consegui fazer ela entender que ela precisava estar apenas um degrau acima das pessoas que ela queria ajudar. Porque assim que ela subisse um degrau, ia ter um monte de gente aqui embaixo que precisava daquele conhecimento que ela tinha, simplesmente por ela ter aprendido uma coisa diferente e ter subido mais um degrau. Então, ela ia conseguir puxar as pessoas. E nesse processo dela ajudar as pessoas a subir para o degrau onde ela estava, ela ia conseguir aprender muita coisa e ia para um outro degrau. Então, sempre ia ter gente para ela ajudar, entende? Então, quando ela entendeu essas duas coisas, que para ela ter sucesso nisso, ela precisava subir degrau por degrau, fazer as pequenas tarefas e acabar, né, com essa síndrome do impostor, aí sim ela conseguiu vencer e ter esse sucesso. E hoje em dia o e-book dela está fazendo muito sucesso.
Ela está ganhando muito bem com isso. E eu fico muito feliz. E aí eu me lembro também da questão, né, das crenças limitantes, porque olha só, a pessoa, né, tá lá, tá fazendo um conteúdo bom, porque eu estava lendo, eu estava acompanhando, né, e aí ela sentia que o conteúdo dela não estava bom, que não era bom o suficiente. E aí a gente foi fazendo, né, os processos e tudo mais, e eu descobri que vinha lá da infância, porque ela cresceu com os pais dizendo que ela era incapaz, que ela não conseguia fazer as coisas, que ela não fazia nada direito. Estava na infância, né, ela queria ajudar a fazer uma coisa, a mãe dela gritava com ela: você não presta para nada, você não faz nada direito, deixa que eu faço. E aí, quando a gente entende isso, a gente vê que está lá no nosso subconsciente. E lembra que o sucesso, ele é 80% mental? Se na nossa mente está cheio dessas crenças limitantes, como é que a gente vai pôr para fora coisas boas? Então, a gente precisa fazer essas reprogramações para a gente poder limpando tudo aquilo que está lá no nosso inconsciente. E muitas vezes a gente nem precisa saber o que realmente aconteceu, porque muitas pessoas têm medo, né, de descobrir o que aconteceu lá no meu passado, que está me impedindo, que está me sabotando, que está me impedindo, né, de alcançar os meus objetivos. Muita gente tem medo. Só que a boa notícia é que, na maioria das vezes, a gente não precisa descobrir o que aconteceu. A gente simplesmente precisa plantar, né, novas plantas, jogar novas bolinhas coloridas lá nesse pote cheio de bolinhas pretas que está lá, né, no nosso inconsciente. Certo. Olha, eu aprendi muito com essa live, cara, abri um leque aqui de oportunidade na minha mente. E é isso aí, cara. Só tenho a agradecer e eu encerro minhas perguntas por aqui. Serra, eu que agradeço você, né, Luiz, a oportunidade de ter participado aqui comigo, de a gente poder contribuir, né, ajudar as pessoas, tanto aqui, né, do YouTube quanto do Instagram aqui também, de mostrar, né, um caminho para todas elas, de que há sim uma luz no fim do túnel, você pode, você consegue, você é capaz, você merece ser uma pessoa bem-sucedida aí na sua vida. Porque eu também tenho uma frase, né, que eu digo que ela virou um mantra para mim. Eu sempre falo, se alguém conseguiu, eu também consigo. Às vezes eu quero fazer uma coisa, está um pouquinho difícil, aí eu vou analisar que pessoas já tiveram sucesso naquilo que eu estou querendo. Aí eu descubro, falo, uau, se ela conseguiu, eu também consigo, eu também posso. Então a gente tem que adotar esse mantra, né? Se alguém conseguiu sucesso naquela área que você está escolhendo, você também consegue. Só depende da gente trabalhar, né, a nossa mente e agir para a gente poder chegar lá nos resultados. Sim, sim. Então tá. Obrigado por essa oportunidade, tá? Até a próxima. Até, Luiz. Tchauzinho para você. Tchau, obrigado, hein? Finalizando aqui, pessoas queridas no Instagram. Beijos da Agatha Harper. Até mais. E finalizando aqui agora também no YouTube. Tchauzinho, pessoas. Beijos da Agatha Harper. Até mais.